Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de um assunto muito importante que é a resistência a antibióticos por parte das bactérias. Então te liga, né? Isso aqui envolve saúde pública. Nós temos que entender isso para evitar que cada vez mais essas bactérias fiquem resistentes a esses medicamentos que salvam vidas. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo, gurizada? Então te liga só, algumas espécies de bactérias estão cada vez mais difíceis de tratar. Ou seja, a pessoa está no hospital lá, normalmente o que acontece? Tem uma dor de garganta, toma um antibiótico, cara, está com febre, é questão de horas ou 2 dias acabou a febre. Aí as bactérias começam a morrer e tu tá numa boa, tratou com antibióticos aquele organismo que estava causando uma dor de garganta desgraçada, aquelas placas, né? Lembrando que fazendo um histórico rápido aqui, o primeiro antibiótico, a penicilina, foi descoberto lá no final dos anos de 1920. E foi comercializado anos depois e tal. E hoje não existe só a penicilina, existem vários princípios ativos de antibióticos. Cada grupo de antibiótico pode atuar diferentes espécies de bactérias, dependendo da formação ali da sua célula. Muito bem, então repara que depois, imagina a vida antes antibiótico, a pessoa tinha, sei lá, hanseníase, não tinha tratamento, né? Como é que ia tratar? Tuberculose, a pessoa acabava quase que certo que ia morrer lá e tal, peste bubônica, como é que vai tratar isso? Então, doenças causadas por bactérias antes do antibiótico eram extremamente mais graves. Veio o antibiótico e veio doenças que antes eram letais. Hoje, ela tem tratamento fácil, tá certo? Com antibiótico. No entanto, a gente tem que se ligar que isso aqui, algumas bactérias, algumas espécies estão cada vez mais difíceis. Tu dá um antibiótico que há, sei lá, 30 anos atrás, elas morriam de facinho ali, elas ficam resistindo àquilo, resistindo e suportando aqueles antibióticos. Ou seja, há essa resistência aos antibióticos por parte desse grupo de bactérias. E aí a definição, né, resumindo tudo, que a gente vai se ligar aqui é que é a resistência do micro-organismo ao medicamento que antes servia para tratar de forma eficiente a infecção causada por esse micro-organismo. Então te liga, quando a gente fala, tá, pessoal, de resistência a antibióticos, é óbvio que nós estamos falando de bactéria, porque antibiótico é contra a bactéria. Mas se a gente pensar em resistência microbiana, tá, de qualquer micro-organismo, pode se dar também com fungos, pode se dar com protozoários, né? Então eu coloquei aqui bactérias, fungos, protozoários, vírus também, porque esses organismos aqui, claro, nem vamos entrar em mérito se vírus são seres vivos ou não, mas tem material genético. E esse material genético pode sofrer modificações ao longo do tempo que a gente chama de mutação, vou explicar para vocês na sequência. Mas é claro, né, gente, vamos focar este vídeo em questão de antibiótico, ou seja, de bactéria, que é o mais importante, é o que a gente fala, porque os antibióticos estão cada vez, na verdade as bactérias estão, algumas delas estão cada vez mais fortes frente a alguns antibióticos. E isso pode ser um grande apocalipse, já parou para pensar? Se a gente agora perde a forma de tratar uma espécie de bactéria e fala, cara, isso torna algo extremamente grave. Porque a gente estava tão acostumado, não, tá tranquilo, uma infecção bacteriana, toma esse antibiótico aqui, tá tranquilo, vai para casa, tá curado. Agora, pode ser que daqui a um tempo isso não aconteça mais com algumas espécies. A gente já está vendo, cada vez mais a gente percebe isso. E aí nós chamamos essas bactérias que são resistentes de superbactérias ou resistentes a múltiplos medicamentos. Então, claro, no nome popular a gente vai chamar de superbactérias. Poxa, está falando, super, tu fala literalmente. Lembrando, né, pessoal, que é uma coisa muito importante, é que quem fica resistente aos antibióticos não é nosso corpo, não é nós. Fala, eu estou resistente. Não, teu corpo está lá. Tá? Quem fica resistente são as bactérias. Isso que a gente tem que se ligar. Muito bem. E quais são as causas? Fala, por que elas ficam resistentes ao antibiótico? A gente tem que se ligar muito nisso, pessoal. Porque nada adianta, isso serve para a nossa vida, né? Nada adianta a gente simplesmente ter informação sem saber a causa. Pensando como população, se a gente não vai a fundo entendendo a causa, como é que a gente vai combater isso? Então, quais são as principais causas? Gente, disparadamente, o uso inadequado de antibióticos. Como assim? Veja, até 2010, tu estava com uma dor de garganta, tu ia na farmácia, comprava um antibiótico e tomava. Isso é um grande risco, porque as pessoas não se ligam que às vezes, ou a maioria das vezes que tu está com dor de garganta, é viral. E o antibiótico não
mata os vírus. Você tem que se ligar muito. Então a pessoa tomava um antibiótico, só que às vezes eram antibióticos que não atacavam uma ou outra bactéria, são antibióticos mais generalistas. E de repente essa pessoa estava com uma outra infecção, ou até bactérias que podem se transformar em bactérias que causam alguma doença, que são da microbiota humana. Essas bactérias sofriam um processo de seleção, que eu já vou explicar para vocês como funciona. Então era um grande risco. As pessoas se automedicar com antibiótico é um grande risco. Aí o que aconteceu? Né? Teve, em 2010, né, uma lei que fala que só pode comprar antibiótico com receita médica. Isso é um grande avanço, eu considero, na medicina e, claro, a nível mundial, porque nada adianta um país estar tendo uma lei que impeça, só que daí, vem uma superbactéria de outro país que pega. Então, isso tinha que ser pensado a nível global. Mas, enfim, então uso inadequado, ou seja, tomar sem a necessidade. O médico te receita um antibiótico, tu não tem uma infecção bacteriana para combater. Pessoal que vai fazer medicina, te liga. O pessoal farmacêutico deve ficar louco também com isso, né? Quem vai fazer farmácia tem que se ligar nisso também. Como é que um médico poderia receitar um antibiótico sem ter certeza que o que está causando a doença no paciente é uma bactéria? Tem que ter exame, gurizada, tem que ter certeza. Senão tu está dando um antibiótico para tratar uma virose, não trata a virose e mata, inclusive, bactérias que são benéficas no corpo dessa pessoa. Olha a importância da gente ir a fundo para entender as causas, né? Outro problema é o tempo ou a quantidade errada. Às vezes vai lá o médico e constata, realmente tem uma placa bacteriana. Vamos pegar sempre de dor de garganta causada por bactérias. Ou seja, abre a boca, vê aquelas bactérias tudo ali no fundo da garganta, fala, não, é bacteriano, então toma aqui esse antibiótico. Aí a pessoa chega lá na receita e fala, tomar durante, 14 dias, a cada 8 horas durante 14 dias. A pessoa começa 3, 4 dias, óbvio que vai se sentir melhor. Aí ela para de tomar. Isso é um grande problema. Vocês já vão também entender por que tomar por um tempo menor é um grande problema na questão de causar a resistência bacteriana a esses antibióticos. Tá? Então também na quantidade, em dosagens erradas, tudo isso vai influenciar na geração de superbactérias. E ainda, né, pessoal, muitas vezes acontece de forma profilática que alguns criadores de animais, de produção mesmo, dão antibióticos de forma profilática para evitar contaminações. Mas veja, quando você está dando antibiótico para esses animais, o antibiótico que trata esses animais também tratam, ou melhor, também chegam em outras bactérias, ou essas mesmas bactérias elas podem ser disseminadas, e aí acaba que, digamos assim, é uma outra forma de gerar bactérias super resistentes. Muito bem. Então isso aqui são as principais causas, mas a grande questão é o que está acontecendo nas bactérias? Tipo, elas olham os antibióticos e falam, isso aqui, vou estudar ele, vou ficar resistente. É um pouco mais complexo que isso e envolve evolução. Veja que na biologia, moçada, nada faz sentido, exceto a luz da evolução. Exceto a luz da evolução. Estou com a língua travada hoje, hein? Frase de Dobzhansky. Ou seja, perceba, se a gente não entende a evolução, como funciona ela, cara, tudo fica meio perdido. Então, o que permeia os seres vivos é a evolução. Em outras palavras, se é ser vivo, ele evolui. Então, ele está sofrendo essas pequenas e constantes modificações. E se a gente não entender o que é essas modificações, como acontece e quais são os fatores que fazem com que elas sejam selecionadas ou até mesmo induzidas, no caso de radiação e tudo mais, né? Inclusive, quando a gente fala de mutação, a gente imagina que mutação é boa. Não, a grande maioria das mutações não são boas. Mas a gente entendendo que os seres vivos evoluem, a gente vai se ligar nisso. Então há uma correlação. Perceba só, numa colônia de bactérias, vamos voltar, até lá na garganta, tudo branco lá. Cara, uma bactéria se divide, se transforma em 2, em 4, em 8, em 16, assim vai, e elas são praticamente clones, bactérias clones, porque tem mesmo material genético. No entanto, numa população, imagina que bactéria cresce muito rápido. Em questão de horas, imagina, ou poucos dias, elas são milhões, bilhões de bactérias ali. E ao longo dessas multiplicações, por mais que teoricamente elas sejam clones, às vezes ocorrem mutações. O que são mutações? São trocas daquelas letrinhas de bases nitrogenadas que acontecem nos seres vivos. Uma mutação num lugar errado pode causar um câncer, por exemplo. Só que a mesma mutação ou uma mutação diferente em células reprodutivas pode gerar uma característica diferente. E isso, ao longo do tempo, pode gerar resistência ou mesmo características diferentes em todos os seres vivos. Então, o que a gente tem que se ligar é que numa colônia, onde tem bilhões de bactérias, algumas são modificadas ao acaso por essas pequenas mutações. E como é o acaso? Fala, poxa, mas
É tão raro isso acontecer assim, mas imagina uma colônia de bilhões de bactérias, uma ou outra, vai acabar tendo naturalmente alguma resistência maior àquele antibiótico. Então imagina aqui que está tudo rosinha, são as bactérias normais, fraquinhas, e as que estão em amarelo são algumas bactérias que sofreram essa mutação e agora elas têm uma certa resistência contra aquele antibiótico, certo? Aí tu toma um antibiótico, de forma inadequada, já vou explicar por quê. Repara que você matou todas as bactérias que são simples ali. E essas bactérias amarelinhas, que são naturalmente um pouco mais resistentes, estão nesse momento ali assim, sabe, o antibiótico chegando, aguentando, né? Mas claro, são mais resistentes, mas ainda estão aguentando. Aí a pessoa tomou um pouquinho dos dias ali esse medicamento e falou, não, beleza, vou parar agora porque já estou me sentindo melhor. Aí a pessoa para de tomar o antibiótico e essas bactérias que estão assim, de repente para de tomar o antibiótico e estão assim, opa, sobrevivi! Claro, a pessoa não tomou os 15 dias, os 14 dias de antibiótico, tomou 5, 6 dias, 7 dias, não foi o suficiente para matar elas. Aí agora essas bactérias que estão aqui, deu naquela, né? Pai, começa, se divide. E agora, repara, como as que não eram resistentes tudo morreram, essas outras aqui se multiplicaram. E agora a pessoa na garganta tem uma placa, ou várias placas de bactérias, e para surpresa delas, são todas elas agora resistentes. Aí a pessoa volta pro médico, o médico, mas a gente fala para tomar tantos dias, tomou só isso, por isso que voltou, não sei o quê. Aí dá um antibiótico de novo para a pessoa. Só que agora a pessoa começa a tomar antibiótico, passa 5, 6 dias e fala, ainda tô mal. Por quê? Houve uma seleção, e aí entra a evolução, né? Processo de seleção natural, no qual selecionou somente as bactérias que são resistentes àquele tipo de antibiótico. E elas se multiplicaram agora e todas são, então o antibiótico não vai fazer efeito, ou seja, vai ter que talvez aumentar a dose ou trocar o princípio ativo do antibiótico para conseguir destruir isso. É claro, pessoal, que eu estou dando um exemplo hipotético sobre uma dor de garganta, mas existem doenças bacterianas que são graves, inclusive em hospitais e tal, que matam as pessoas. Beleza? Então aqui agora vai ter uma colônia de bactérias resistentes. Isso tudo acontece por seleção natural. Então é um processo de seleção natural. Lembre-se, se você estudar a nossa aula de evolução, você vai entender. Os organismos sofrem modificações ao longo do tempo e essas modificações são passadas para as próximas populações. Esse é o processo de evolução. Ok, é o que aconteceu aqui. As mutações, essas modificações aconteceram lá nas letrinhas do material genético. As bactérias que tinham essa mutação naturalmente um pouco mais resistentes, suportaram aquela dosagem de antibiótico, as outras morreram, mas as resistentes ficaram. Quando a pessoa parou de tomar antibiótico, essas foram selecionadas e passaram a se multiplicar, de maneira que agora a pessoa tem na garganta ou na parte da infecção somente bactérias resistentes e que pode passar para outra pessoa e que elas continuam sofrendo mutações e cada vez elas podem se tornar mais resistentes porque elas vão selecionando aquelas que são mais resistentes. Isso é o processo de evolução. Então, envolve, obviamente, uma mutação prévia. Perceba que não é... Fala, é o antibiótico que está fazendo elas terem essa mutação. Não. O antibiótico mal, digamos, tomado ali, está selecionando as que naturalmente veio de uma mutação e já são naturalmente mais resistentes do que as outras. Esse é o processo de evolução, moçada. Isso que acontece desde o início dos seres vivos aqui no planeta Terra e continua acontecendo hoje. E a pergunta é, como é que a gente previne? Quais são as formas de prevenção simples, mas muito importante, principalmente se você for um dia fazer algo na área da saúde. Mas não só para o médico, profissional da saúde, mas também para a nossa população, porque nós temos que se ligar nisso. A informação é a nossa maior arma. Te liga, usar antibióticos apenas por prescrição. Vai falar, a pessoa tomou antibiótico, não, está sobrando aqui, toma. Pá, não faça isso, somente com orientação médica. Outra, completar o tratamento, tanto na dosagem, quanto nas horas certinhas, quanto ao tempo necessário. Se tu tem dúvida, leia a bula, converse com o seu médico, não fique na dúvida. Tá? E quem vai fazer medicina? Evitar dar antibióticos de amplo espectro para as pessoas. Óbvio, eu estou botando isso aqui mais por curiosidade. O médico, o bom médico, a boa médica vai ter estudado isso na faculdade e vai saber disso, né, gurizada? Então, receitar antibióticos apenas quando necessário. Infelizmente a gente sabe, né, pessoal? Em todas as profissões vai ter uma outra pessoa ali que se perde. Aí a pessoa vai receitar um antibiótico se a pessoa está com uma infecção viral. Errado, gurizada. Tem pessoas que querem tomar antibiótico por qualquer coisa, velho. Está com uma gripe, não vai curar de nada. Então, para prescrever, para dar antibiótico ao paciente, tu tens que ter certeza que esse paciente está com infecção bacteriana. E outra, tem antibióticos que não funcionam com certas bactérias, então tem que saber qual antibiótico correto dar.
Tem antibióticos que atacam lá, sei lá, o plasmídio da bactéria. Tem antibióticos que atacam a parede celular, então não, tem que ter um tipo específico. Tem antibióticos que atacam células, bactérias que estão dentro de células, nossa, do hospedeiro. Então, cara, tem que saber certinho qual é o tipo de antibiótico a receitar para a pessoa. Tá? Então, ampliar pesquisas. Por que ampliar pesquisas? O primeiro antibiótico surge lá no final da década de 1920. Só que fazem vários anos que a gente não descobre um novo princípio ativo de antibióticos. E então, cara, é dificílimo. As bactérias seguem sofrendo as modificações, mas os antibióticos estão parados no tempo. E é muito difícil achar um princípio ativo novo, porque, por exemplo, a penicilina vem de um fungo, da secreção de um fungo que matava aquelas bactérias específicas. Mas e aí? E essas bactérias, quando ficarem resistentes à penicilina, não vai mais fazer efeito. Então a gente tem que ter um outro princípio ativo, mas cada vez tem menos princípio ativo. Então há um grande problema nisso. E aí que vem a ciência, que vem a pesquisa. Mais investimento em pesquisa, em ciência, né? E óbvio, o que a gente está fazendo aqui, além de uma videoaula, é educação e conscientização. A educação, né, pessoal, é a grande arma para uma população. Investir em educação desde a base, e eu não estou falando só em ciência, tá? Desde o português, matemática, tudo, faz com que a população tenha informação, e essa informação se transforme em conhecimento, em progresso e faça com que nós, população, fique mais, digamos assim, desenvolvidos. E isso é muito importante, tá? Sempre, pessoal, o investimento em educação é um dos maiores legados que a gente pode deixar. E a gente vê muita discussão aí dos governos, muita corrupção, muito tudo, e pouco investimento de fato na educação, né, moçada? Só que escreva o que eu vou falar, é a única coisa que pode mudar verdadeiramente em todos os sentidos a população é a educação de qualidade para todos e gerar, obviamente, oportunidade para todos, o que a própria educação muitas vezes gera. Certo, moçada? Então é isso aí. Estamos juntos, um grande abraço e até o próximo vídeo.